Olá, deusas e deuses, como vocês estão? Eu estou muitíssimo feliz porque estamos numa nova temporada com novos temas, novos assuntos e muita coisa para aprender, porque a gente não para de aprender jamais. E quem está comigo hoje é a minha co-host Vandressa Preto, que é consultora de imagem e diretora e professora da Ecole Brasil. Ela vai falar muito mais para você sobre isso. Eu faço uma pequena introdução, porque vocês sabem que eu odeio mimimi, nós somos assim. Lembrando que nós temos vários parceiros, né? Esses acessórios, estou vestida aqui pelo brechó da Charla, os acessórios da Lil, o espumante Afrodite, que eu já falei para vocês, agora pode comprar, com esse slogan maravilhoso, você jovem o tempo todo, porque sim, resveratrol rejuvenesce e muito. Então é isso, a gente vai falar hoje sobre um assunto que parece barbada, como se falava antigamente, mas não é. Que é a comunicação não verbal. Então, como é que o meu estilo ou o meu jeito de vestir vai ser a minha primeira pergunta. Primeiramente, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada para quem está nos vendo, ouvindo. Maravilhosa. Vandressa, me ajuda, assim. O que é a comunicação não verbal através da moda? Então, a comunicação não verbal através do vestir, da imagem. Já aprendi uma coisa, já toma no meio, é isso aí. Não, assim, a moda faz parte também, mas quando a gente fala de imagem, do vestir, a gente está falando de algo maior do que a moda. Porque pode ser que eu tenha uma intenção de comunicação que não seja uma imagem moderna e contemporânea. Então, no caso, a minha profissão, né, como consultora de imagem, a gente nem sempre segue a moda, que seria um consultor da moda que tem uma ênfase maior nas coisas que estão na moda. Quando a gente fala de comunicação não verbal associado à imagem, ao vestir, a gente leva em consideração, de fato, o que a nossa imagem está comunicando quando a gente chega, para quem nos vê num primeiro momento, né, Kelly? Então, a gente está falando disso. O não verbal, ele é um monte de coisas. Ele é a forma como eu gesticulo, como eu sento, como eu caminho, as microexpressões do nosso rosto, e ele é também a forma como eu me visto. Os acessórios que eu uso, a maquiagem que eu uso, a barba, no caso dos homens, né? O óculos, que a gente estava falando há pouco. Então, tudo isso compõe a minha identidade e as pessoas reagem a partir desses códigos do vestir. É como se a gente falasse de uma linguagem, um outro idioma, como se a gente tivesse que aprender um outro idioma. O idioma das linhas, formas, cores, composição dessas cores, texturas, tudo isso comunica algo. E quando a gente lida com uma construção de identidade visual, uma construção de imagem mais estratégica, a gente consegue, de maneira intencional, construir uma imagem que realmente vai falar aquilo que a gente quer para o mundo. Acho que essa é a grande sacada, assim, que as pessoas elas acham que é superficial, que a gente está falando de bobagem, de superficialidade, mas não. O impacto da nossa vestimenta, da nossa identidade visual, fala sobre isso, né? O que eu estou comunicando para o outro. E essa linguagem, vocês podem estar se perguntando, né? Mas é uma linguagem que eu não domino, que eu não sei, eu não costumo ter esse tipo de reação. Na verdade, isso se processa de maneira inconsciente, muito rápido. A gente tem um impacto, primeiro, visual, quando a gente olha para uma pessoa. A gente conclui ou deduz coisas desta pessoa de maneira inconsciente, muito rápido. Isso faz parte do nosso sistema límbico, faz parte do nosso eu primitivo. É a forma do nosso cérebro, digamos assim, se comportar para nos sinalizar sinal de perigo, ou eu me afasto ou eu me aproximo. E é tão verdade que a gente é impactado por essa linguagem visual, mesmo que a gente não tenha domínio, né, do que esse idioma fala, a gente reage a ele, que é o recurso usado para montar figurino, por exemplo, de novela, de filmes.
essas pontuações que ela fez é corte certo, viu, pessoal? Porque acho que é uma coisa que para as pessoas esclarece muito, porque eu fiquei pensando exatamente nisso, assim. Quando tu vê, por exemplo, uma coisa que eu pensava, tá? Eu tinha o cabelo naturalmente cacheado, assim, ele era liso até um certo ponto, aí depois ele ficava cacheado. Aí a minha mãe, quando eu tinha uns 6, 7 anos, a minha mãe foi lá e cortou tipo Joãozinho, assim. Por quê? Porque eu chorava muito para pentear o cabelo, óbvio, né? E aí, eu nunca estive em paz com o meu cabelo por um bom tempo. Porque eu achava que aquele cabelo... Mas o porquê, né? Claro, já fiz essa avaliação. Eu olhava nas novelas, nenhuma mulher rica tinha cabelo cacheado. Hoje a gente está vendo alguma mudança, né? Mas assim, não se via. A empregada, a babá, o serviçal, o motorista, esses sempre tinham cabelos ruins, como se falava, né? E aquilo era uma coisa que, tu vê, já era uma coisa não verbal, tá certa? Sim, sim. E é extremamente complexo. Quando a gente fala de comunicação não verbal, de imagem, de construção de identidade, a gente é atravessado por essas questões culturais, né? A gente não tem como dizer que não é um julgamento. É um julgamento. E eu acho que quando a gente reconhece isso, é o primeiro caminho para a gente conseguir, de fato, isolar esse julgamento e não deixar, não fazer com que ele prevaleça na minha comunicação com as outras pessoas, né? Então, assim, esse julgamento, ele existe, ele é inerente do ser humano. Ao invés de eu ficar batendo de frente com ele, eu tenho que identificar, isolar ele e entender que, muito embora eu reaja, no primeiro momento, à imagem, aquela imagem ela é uma embalagem. Ela pode estar falando a verdade sobre aquela pessoa ou não necessariamente. E que, sim, somos influenciados pelo meio onde a gente vive, pela nossa cultura, pela nossa época, né? Vide, por exemplo, a gente vê que muitas coisas estão mudando, e ainda bem, mas vide as formas consideradas ideais dos padrões estéticos, né? De tanto em tanto tempo se renovam essas considerações do que é um corpo belo feminino, né? E assim sucessivamente. Então, imagina, Kelly, que tu trouxeste esse exemplo maravilhoso, porque isso que eu gostaria de dizer. Embora a gente não tenha domínio de o que comunica um cabelo encaixado, o que comunica um cabelo escuro, o que comunica um cabelo liso, como nós somos impactados por isso desde sempre, a gente vai fazendo essas associações. Essa linguagem, ela está posta no inconsciente coletivo. E a gente tem as mesmas reações diante da imagem que a gente está vendo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante. Nós comunicamos através do nosso não verbal na forma como a gente está vestida, né? Então, a fatia de vestimenta, imagem, ela fala sobre nós, num primeiro momento, mais até do que as nossas palavras, porque é uma leitura inconsciente de quem nos vê. Então, a pessoa nos olha, ela tem uma reação. Essa reação pode ser de se aproximar mais, da gente ser mais acessível, ou da gente se distanciar mais. Inclusive, tem vários exemplos, né, Kelly? Eu sempre pergunto, assim, em sala de aula, já aconteceu com vocês de uma pessoa se aproximar, depois de vocês ficarem só se olhando à distância, num trabalho novo, na faculdade, em algum curso, e depois de vocês estarem mais familiarizadas, a pessoa dizer, amiga, olha só, deixa eu te contar uma coisa, agora que eu te conheço, eu sei que tu é legal. As primeiras vezes que eu te olhava, eu achava que tu era uma arrogante, uma antipática. Essa sou eu. Sempre eu falei isso no último episódio, porque daí, claro, que em algum momento eu vou pedir para ela fazer uma avaliação do que eu tô passando hoje, porque eu acho que é legal eu me emprestar para isso, porque eu também tô aprendendo, né, gente? Mas é sempre essa coisa. Porque a Kelly ela é empinada, ela é não sei o quê, e aí vai, né? Só que existe toda uma história. Uma pessoa que começou a fazer balé aos 5 anos de idade. Então, o teu corpo, ele fica moldado com uma postura que tu não consegue mais mudar. Não é uma coisa tua. Tu senta de um jeito... A minha mãe, por exemplo, dizia, menina,
tem que fazer assim. Então, tu segue uma educação, em segundo lugar. E é engraçado como isso, da época que tu falaste, ela é engraçada, assim, porque a minha irmã, ela já é diferente. Ela é personal. E ela sempre foi moleca. Ela sempre gostou de se vestir mais, assim, diferente, sempre gostou de ser... É muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a vaidade dela dentro do estilo dela. Só que, se fosse na minha época, a minha mãe diria, menina não se veste assim. Mas na época da minha irmã, valia, entendeu? Ok. Passam os anos, todo mundo aprende, todo mundo evolui. Eu acho que essa é uma coisa legal. Mas a gente carrega coisas. Então, assim, trabalhos, ou então, no mundo executivo, que eu vivi por 20 anos, eu ouvi, depois de um tempo, claro, a primeira vez que a gente te olha, a gente diz, ela é linda e gostosa. É a primeira coisa. Aí, tu começa a abrir a boca e falar nas reuniões, a gente diz, poxa, mas ela é inteligente também. O dia que eu ouvi isso, eu fiquei tão impactada, porque eu pensei, poxa, mas a minha inteligência vem em segundo lugar. Primeiro vem bonita, gostosa. Tá, bonita provavelmente porque, para os olhos dos homens, eu estava me vestindo bem. Mas, assim, por que a gente tem essa coisa, né? Tipo, eu não posso dizer que eu não julgo, porque eu acho que é inerente, é uma coisa bem inconsciente, todo mundo faz isso, né? Passa uma pessoa num bar, num restaurante, sei lá, eu em qualquer lugar, na rua. Tu olha e tu diz assim, mas por que se veste assim? Por que não fez, não mudou, assim, não botou, sei lá, a blusa pro lado de fora ao invés pro lado de dentro, sabe? Tipo, tem alguma explicação científica para isso? Assim, esse julgamento que é inerente a nós e que a gente vê se flexibilizar ao longo dos tempos, né? Eu acho que as próximas gerações elas vão estar mais flexíveis em relação a tudo isso. Primeiro tem a ver com esse nosso sistema límbico mesmo, assim, que é dessa nossa natureza primitiva, que a gente precisava saber de antemão se era perigoso ou não. Então era uma leitura muito rápida, né? Então há uma linha de estudo que fala que tem relação com isso. E tem também essas questões todas culturais, né? Que somos atravessados por isso, a gente recebe essas informações do meio que a gente vive e a gente vai construindo essas associações visuais a este tipo, né, de personalidade, este tipo de perfil, esse tipo de pessoa, né, enfim, então, a pessoa bonita versus burra, né, eu odeio esse tipo, gente, de tem o horror também, ranço total. Né, tem o ranço total, porque a gente sabe que, de fato, tu vai conhecer a pessoa, tu vai entender quem é a pessoa, tu vai ver quem ela é, e, na verdade, era uma imagem, né, era o que ela estava comunicando ali. Mas existem essas associações por essas validações estereotipadas da mídia, do meio onde a gente vive, né? Essas construções estereotipadas que a gente está sujeito a ter e que a gente vai crescendo com essas informações. Por isso que a gente diz que dependendo ao longo dos anos pode mudar. Tu já teve isso? Tipo, alguém te dizer assim, eu te achava uma antipática, ou sempre te achei querida e depois, não, na verdade tô antipática, ou não é pra mim. Sempre tem os adjetivos, né? Eu não me lembro especificamente se antipática foi uma coisa que apareceu, teria que buscar na minha memória. Como eu sou consultora de imagem há muito tempo, eu já trabalho de maneira intencional com a minha imagem há bastante tempo, pois, né? Então, quantos anos você trabalha com consultoria de imagem? 13 anos. Bastante tempo. Faz 10 anos que eu sou professora, né? Que eu sou professora e diretora da Ecole, então que eu formo profissionais de consultoria de imagem. Há 13 anos eu sou consultora de imagem e eu já era estilista. Eu comecei a minha vida sendo estilista. Olha! Então, essa linguagem não verbal, ela faz parte do meu saber desde a faculdade, né? Então já era, da já época veio. dos Incas e dos Maias. Olha ela! Então, é óbvio que a gente vai usando, né, a nosso favor, né? Então, assim, como tu és comunicadora, usa a teu favor todo o teu conhecimento, né, da área. Então, eu acho que faz tempo que eu escuto os adjetivos que eu quero escutar, que aí eu digo que é esse o grande lance, a grande entrega da consultoria de imagem,
uma construção de identidade visual estratégica que atende às necessidades do que aquele cliente quer comunicar nos diferentes cenários da vida dele, nas suas diferentes relações, né? Então, o consultor de imagem, ele tem o domínio dessa linguagem, que impacta a todo mundo de maneira inconsciente. Não, e é maravilhoso, sabe por quê? Eu lembrei que, por eu ter vivido no meio corporativo por muito tempo, o vestir, né, o dress code, como adoram falar, né, mas o código de vestimenta, nada mais é do que isso, era um. Então, meu guarda-roupa todo era daquele jeito. Eu adorava, eu me sentia bonita, me sentia bem comigo, assim, tava ok. Para aquele momento da minha vida. Quando eu fiz um movimento de entender que aquilo tudo era uma grande agressão que eu estava fazendo a mim mesma, porque o meu negócio, a minha vocação não era aquela, o meu guarda-roupa ele mudou todinho. Coisas que eu não fazia, por exemplo, barriga de fora. Nunca usava. Claro, obviamente que vou fazer um happy hour, vou de barriga de fora. Vou num evento social. Não, tudo bem, eu tenho essa noção, mas assim, eu digo, no dia a dia, eu tinha uma preocupação de a todo momento eu tinha que estar dentro daquele código, sabe? E aí mudou. O estilo de calça jeans mudou, o estilo das blusas, né, também mudou, porque eu comecei a usar coisas mais justas, que era uma coisa que eu não usava, porque aí a gente também recebe muita informação, mesmo que indireta, de que quanto mais justa e tal, tu tá querendo provocar os homens, e isso é uma coisa horrorosa que se faz, e que os RHs, aliás, preciso dizer isso, os RHs fazem um terrorismo com as mulheres no mundo profissional, só porque a mulher é bonita, enfim, ou a mulher tem um jeito legal de gesticular, de falar, ela é sensual, né? Na verdade, a mulher sensual, ela vai ser se ela tiver de gola rolê, cabelo preso, porque tem dias que eu me olho, eu tô assim com o cabelo preso, sabe aquele preso assim da faxina? É esse mesmo. Uma roupa qualquer que eu botei em casa, e eu me olho e falo, nossa, como eu tô gata. Sabe? E aí eu falo, acho que eu me encontrei. Acho que agora eu cheguei na essência da Kelly. Porque o meu guarda-roupa mudou todo. E aí, assim, o meu marido teve uma dificuldade. É que, na verdade, como muda um estilo, a pessoa te conhece com um estilo. Aí muda, né? Eu saía sempre com camisa, com blazer, com terninho, com não sei o que e tal, ou num casual day, assim, uma calça jeans, um sapato alto e tal. Daqui a pouco começa a uma barriga de fora, começa não sei o que, uma regatinha, uma coisa, um decote um pouco maior, né? E aí ele começou, mas tipo assim, porque claro, aí a gente percebe o quanto as pessoas olham. Tem quem olhe por admiração, tem quem olhe porque diga, ai, que não é. Bom, daí assim, as intenções são várias e também não interessa, que nem eu digo, né? Porque daí a intenção é da pessoa. Mas isso que tu trazes do sistema límbico, isso vem muito ao encontro da psicologia, que é a questão do se conhecer, do se perceber e de se sentir confortável naquela roupa. Eu já tive situações de fazer brechó, né, que eu falo das minhas roupas, porque eu colocava e eu dizia, eu comprei, mas ela não... E outras eu não quero tirar do corpo. Tipo assim, eu queria como se fosse uniforme de colégio, sabe? E aí, onde é que entra essa questão da identidade? Será que ela tem a ver com a maturidade, tu acha? Nossa, Kelly, tem tantas coisas nessa tua fala que a gente pode aprofundar, né? E é uma fala recorrente quando a gente fala de mulheres, principalmente, e de homens mais recentemente, né? Mas vamos lá. Tu trouxeste um ponto muito interessante, e esse ponto tem a ver com os últimos estudos no que se refere, no que tange a imagem. Até determinado momento, já era sabido, existem muitos estudos, pesquisas do âmbito da psicologia social, que comprovam essa comunicação não verbal e esse impacto
fato da nossa comunicação para o outro. Agora, estudos mais recentes, e aí tem uma linha da psicologia que se chama Psicologia da Moda, que é bem recente mesmo. Ai, amo, já amei. É assim, eu amo de paixão também, que fala justamente sobre isso. São estudos que começaram a ser feitos, comprovando, e para mim foi assim, divisor de águas, porque eu já via isso acontecer na prática dos meus atendimentos, que a nossa imagem, para além de comunicar e impactar o outro, ela tem um poder de comunicar e impactar para nós mesmos. Então, assim, a forma como a gente se vê no espelho, todos os dias, tem uma competência de mandar uma informação e mudar, muitas vezes, o nosso humor, a nossa autoconfiança. E isso interfere no nosso comportamento, em como a gente vai agir naqueles dias. Então, quando tu me traz toda esta tua narrativa, né, da tua realidade, a gente tem vários pontos aí para pensar, né? O primeiro deles, escolhemos a nossa profissão muito cedo. Quem é que tem maturidade? Gente, cada vez mais, ainda bem que hoje a gente está numa era que tu pode ter várias carreiras e mudar de profissão. Mas pensa anos atrás, a gente tinha que com 16 anos escolher a nossa profissão e era uma coisa como assim, é isso que tu vai fazer pelo resto da tua vida. Tinham poucas opções em relação a hoje e a gente tinha pouco acesso à informação de descobrir novas profissões. A gente ficava restrito àquilo que as pessoas da nossa convivência faziam, né? Tanto é que, assim, muitas vezes a pessoa ia fazer direito porque o pai já era advogado e etc e tal. Então, tu escolhia a tua profissão com pouco autoconhecimento e sem compreender de fato ou pensar de fato que talvez aquela profissão tivesse um dress code definido. Ele podia não estar posto em todos os momentos, mas ele tinha ali um dress code. Então, como tu não se conhece direito, tu não pensa sobre a forma como tu vai ter que se vestir quando tu trabalhar naquela área e que aquilo vai ser todos os dias, tu não leva isso em consideração. E aí, o que acontece, né? E assim, eu falo com conhecimento de causa. Eu já recebi muitas clientes para atender que resolveram mudar de carreira ou fizeram a transição e assim, por vários motivos, N motivos, mas disseram assim, nossa, queima essas roupas, eu não quero mais usar elas, eu estou há 20 anos usando essas roupas, agora que eu me libertei dessa profissão, eu vou usar o que eu quiser. Ou acontece também da mulher dizer assim, eu já entendi que eu não quero mais isso aqui, mas eu não sei nem por onde começar, porque eu não sei quem eu sou além de advogada. Só que eu já não gosto mais dessas roupas, elas não fazem mais sentido na minha realidade. Eu me dei conta que eu não gosto. Ou também de casos de mulheres que que descreviam a vestimenta de durante a semana e do final de semana, e nessa parte da anamnese, porque é um processo bem profundo, diziam assim, meu Deus do céu, eu não gosto de segunda-feira, de durante a semana, embora eu goste da minha profissão, do que eu faço, e eu me dei conta, te narrando sobre o processo de vestir, que é porque eu não gosto da forma como eu tenho que me vestir para ir trabalhar. Por isso que eu me liberto tanto no final de semana e pós o horário. Então, tem muitas coisas quando a gente fala desse processo de vestir e de imagem. Aí, veja, Kelly, que interessante. Esses últimos estudos, eles falam o quê? É um termo que se usa que se chama cognição indumentária, né? E que fala como a gente se sente com aquela roupa. E aí imagina que, por mais que tu goste da tua profissão, se tu está se olhando no espelho todos os dias de um jeito que tu não gosta, que impacto que isso tem no teu humor, na tua autoconfiança, até na tua alegria de seguir aquele dia. Então, esse estudo ele fala sobre isso, assim, sobre o quanto a forma como a gente se vê no espelho todos os dias influencia em como a gente se sente e, consequentemente, em como a gente se comporta. Então, olha a importância da gente estar sendo fiel a quem a gente é, ao nosso estilo, aos nossos valores para o vestir, né? Aquilo que é importante e inegociável para a gente se sentir bem no vestir e na imagem todos os dias. Sabe que isso me fez remeter, quando tu falaste da questão de escolher a nossa profissão, eu lembro do teste vocacional que fizeram na escola, ainda no ensino fundamental. E eu lembro que deu publicidade e propaganda para mim. E eu pensei, será?
olha eu, será? E aí teve um segundo teste lá pelas tantas, em determinado outro momento, né? E aí apareceu psicologia, tipo, como uma segunda ou terceira opção, enfim. Muito provavelmente pela minha história de vida, eu fui para psicologia para aproveitar e entender algumas coisas e fazer essa trilha do autoconhecimento. Então, eu sou muito grata, sim, à minha profissão por conta disso. Porque ela também me trouxe de volta para a publicidade e propaganda, que nada mais é do que a comunicação. Que já dizia lá atrás, ou seja, eu já falava com o corpo, porque eu estudava de manhã, eu fazia grupo de dança às 1h30, então eu ia em casa, almoçava, voltava para o grupo de dança, às 3h o grupo de teatro e às 5h30 o balé. Voltava, tomava banho, fazia os temas e tinha que dormir. Então a minha vida ela sempre foi assim. E aí eu começo a entender também o meu ciclo de sono, que eu sou totalmente da noite, eu não funciono de manhã. A galera da comunicação é toda notívaga. Ela é uma galera que realmente funciona mais à noite, tem essa coisa da criatividade. Eu cheguei a ser secretária de um diretor de uma empresa de publicidade e propaganda e eu fiquei muito chocada, porque eu falei, gente, isso aqui sou eu. O pessoal chega meio-dia, chega 1h da tarde, mas também sai 2h da manhã, entende? E, de fato, a gente e aí, agora pensando assim, no meu filho, né? Tomara, ou se a escola não fizer, mas dar espaço ou oferecer informação para que ele tenha esse autoconhecimento. Porque quanto mais a gente tem, eu tinha muito já de mim, mas eu tinha uma coisa, uma cobrança, que ela ainda persiste, porque esse tipo de coisa é muito, judia muito a gente, eu tinha que estudar, então eu tinha que entrar para uma faculdade, eu tinha que fazer uma formação, senão eu não ia ser uma, sei lá, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa pessoa. Sabe aquela coisa do preconceito? Se eu tivesse dito assim, não sei, eu quero esperar, quero testar, quero trabalhar mais um pouco, sabe? Talvez eu tivesse entendido melhor. Aí eu precisei passar 20 anos. Assim, eu gostava do jeito de me vestir. Só que eu achava, o meu jeito do final de semana não era muito diferente. Mas isso me chamou a atenção para uma outra coisa. As pessoas que te procuram, a parte mais importante do teu trabalho enquanto consultora de imagem é esse primeiro momento de análise assim do dia a dia, como que a pessoa se veste. A minha linha de trabalho, ela tem foco no desenvolvimento pessoal. Eu digo que é como se eu usasse a vestimenta, a roupa e a imagem como uma ferramenta para esse desenvolvimento pessoal. É a pessoa sair de um estado atual, chegar num estado desejado, né? A gente tem técnicas e processo e uma metodologia que faz com que a pessoa tenha esse percurso. Então, só para te teres uma ideia, a gente olha para o guarda-roupa da pessoa depois do quarto encontro. Né? Uau! Só depois do quarto? Porque vem muito uma parte toda de olhar para dentro. A metodologia é ser para vestir. É a pessoa, é o autoconhecimento antes do vestir, porque tem esse foco da gente se vestir da gente mesmo. E para a gente se vestir da gente mesmo, para a gente expressar nossa melhor versão naquele momento, porque a nossa melhor versão pode mudar, eu preciso me conhecer, né? Então tem sim esse mergulho, né, essa anamnese, que é a primeira sessão, que ela é com perguntas bastante aprofundadas, com técnicas específicas para que a pessoa tenha essa tomada de consciência. A gente tem que trabalhar desenvolvendo muito a escutativa, o isolar o julgamento. Tem muito de psicologia aí, hein? Muito, muito. Nossa. Então, a primeira sessão é para a pessoa se conectar com quem ela é e ter insights, ter uma tomada de consciência em relação a si, ao seu vestir,
né? A sua imagem. Então, ela acaba trazendo várias coisas, né? A gente tem perguntas de rotina, como é a tua rotina, mas como que é o teu processo de se vestir e com a tua imagem nessa rotina? O que te incomoda? Onde está a maior dificuldade? Por que te incomoda? E aí aparecem várias coisas. Aparecem, inclusive, memórias relacionadas ao vestir da infância. Porque a pessoa vai falando, vai se conectando com isso. Eu tive, por exemplo, uma cliente que ela descobriu na sessão que ela tinha muita dificuldade de se vestir no inverno. No verão, ela até gostava. Ela gostava das roupas e das combinações que ela fazia no verão. No inverno, ela se sentia muito desconfortável. E não conseguia sozinha fazer esse processo de se sentir melhor no inverno. E aí, a gente indo na sessão, e ela se deu conta de que ela ouvia repetidas vezes da mãe dela quando era criança, a mãe dela simplesmente jogar um casaco por cima do outro sem combinar, e a mãe dela mesmo falava assim, não importa, o importante é não passar frio. Sim, a mãe cuidando por um lado, mas, né? Ai, não tá bonito. A mãe dela mesma fala assim, não tá bonito, não tá combinando, mas o importante é tu não passar frio. Coloque esse aqui que é mais quentinho, que o importante é não passar frio. Olha que então, loucura. ela ficou com aquela fala da mãe de maneira repetida. O importante é o não passar frio. Eu não vou estar bonita. Uma coisa é em detrimento da outra, né? Sabe que engraçado, te cortando, a minha memória, eu tenho a mesma dificuldade que essa tua cliente. Eu tenho horror do inverno para me vestir. Por quê? Mas daí vem de novo a questão da gente se conhecer. Eu falo até hoje, a minha mãe diz assim, ai, tu tá com pouca roupa, tu vai passar frio. E eu sempre disse, a elegância tem um preço. A elegância tem um preço. Por quê? Porque a minha mãe fazia o quê? Botava meia calça do colégio, aí mais uma segunda pele, que ainda eram aquelas com tecido de meia, né? Horroroso, que tu te coçava até, meu Deus. Aí mais um blusão, mais um não sei o quê. Tu ia, tipo assim, ó, caminhando igual um bonecão. Eu não uso meia calça, nem que faça menos 27, 30 graus, não interessa. Eu não uso. E eu tenho dificuldade, inclusive, no inverno. Eu fui, esses dias, olhar, porque eu queria colocar com um vestido, uma meia preta, eu não tenho. Eu tenho uma única meia, que ela é tigrada, porque eu tinha um vestido preto que eu adorava colocar, porque eu achava que a meia dava um tchan. Aí eu me dei conta que é isso, é um saco, porque ou tu passa frio, ou tu tem que te encher de roupa, e aí eu penso assim, mas e onde é que tá a sensualidade? Tá, isso aí é uma crença minha, tá? Né? Pode ser não. Certamente é uma crença da Kelly, porque como eu falei no início, eu acho que a pessoa que é elegante, que ela é sensual, ela vai passar isso. Eu vejo pelos filmes, assim, nossa, as mulheres maravilhosas, com aquelas golas lindas e tal, mas eu não me sinto bem. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? O quanto daqui a pouco eu não boicoto essa coisa, eu não sei me vestir, porque na verdade eu tenho que botar mais roupa. Eu não quero botar mais roupa. E olha só como é engraçado isso, porque aqui a gente está falando de muitos anos de mergulho em psicoterapia, né? Até porque pela profissão a gente também precisa, mas pela vida. E a psicoterapia, eu digo que é vida, todo mundo deveria estar no Bolsa Família, porque né, todo mundo deveria ter acesso pelo menos a 12 sessões na vida para se conectar com alguma coisa que acendesse uma luzinha. Eu sou muito defensora disso. Mas eu fiquei, agora tu falaste isso e é engraçado, porque é um trabalho bem mais profundo do que eu tô acostumada a ver, né? Normalmente as consultoras de imagem, e tu há de concordar comigo que virou uma coisa meio febre, assim, em algum momento, né? Todo mundo agora é consultora de imagem, todo mundo é consultora de imagem, aí eu já peguei meio que um ranço. Nunca fiz meu treco aquele de, como é que é? A coloração. Tô louca pra fazer, mas só vou fazer se for com ela, porque ela me passa uma coisa de que eu sei que ela vai se aprofundar. E daqui a pouco, se eu olhar pra alguma coisa, eu sei que ela vai me dizer assim, mas isso aqui não tem nada a ver com isso aqui tem a ver com outra coisa, que é o que tu tá sentindo, tu não sei o quê. Ela bota o dedo na ferida. Na verdade, é isso. Tem várias formas de trabalhar com a consultoria de imagem.
Tem a maneira consultora de imagem, resposta técnica, porque tu tem a parte toda teórica e técnica de consultoria mesmo. O que é um consultor? Ele entrega aquela resposta técnica, né? E aí tu passa por todas essas questões de morfologia, cartela de cores, etc. e tal. O meu viés de trabalho, ele tem essas costuras da psicologia, tem um pouco de psicologia positiva, PNL coaching, técnicas de coaching no processo. Por isso que a gente diz que é uma metodologia ser para vestir. É a que eu ensino na escola e é a que eu uso no meu dia a dia. Porque eu sempre gostei dessa coisa de ir mais para o profundo, né? Então, só que, claro, tu tem que ter as ferramentas para trabalhar com isso, né? Também, eu digo assim, e aí isso pode dar uma temática, vou só deixar no ar, assim, para um outro programa. Eu tenho pavor das pessoas que falam que cartela de cor ou consultoria de imagem, tipo análise de estilo, ou isso e aquilo, melhora a autoestima. Porque não é verdade. Para melhorar a autoestima, a pessoa precisa ter propriedade do que é autoestima, precisa entender que a autoestima é de dentro para fora, precisa entender que é algo muito mais complexo, né? Uma das minhas formações é em autoestima. Então, eu consigo trazer as dimensões da autoestima, que são 7, para serem trabalhadas dentro da consultoria de imagem. Então, acaba sendo um processo mais aprofundado também, né? Então, assim, tem processos e processos. Não é que o meu é mais certo do que o outro e que tem o certo e o errado, mas é importante da pessoa entender o que ela quer naquele momento. Uma análise de coloração pessoal, uma cartela de cores, ela vai te entregar as cores que mais harmonizam com a tua beleza. Esse é o objetivo de uma entrega de cartela de cores. Não tem necessariamente a competência de melhorar a tua autoestima. Porque se tu não gostar daquelas cores, por exemplo, e ficar presa na cartela, ela vai fazer mal pra tua autoestima. Muito pelo contrário. Não, isso é outro quarto certo, gente. Porque, assim, ó, é isso que te vendem. O meu ponto todo é esse. Não, tu tem que fazer a tua análise de coloração, a tua colorimetria, sei lá, como é que todas as nomenclaturas que se usam, né? Eu fico assim... Tá, mas assim, eu mesma já tenho uma noção do que orna comigo. E mais do que isso, Kelly, assim, dependendo do teu estilo, da tua personalidade, do que tu queres comunicar, talvez aquela cartela que te oferece uma harmonia estética não vai ser a melhor para ti. Então, assim, é isso. A gente tem que saber o que é cada coisa. Construção de identidade visual é um monte de coisas. São vários elementos. A gente fazer uma construção de identidade visual de maneira estratégica para atender aquilo que o cliente quer passar, respeitando a personalidade de quem o cliente é, muitas vezes, eu já disse para muitos clientes, não use a sua cartela. A sua cartela não se encaixa dentro da tua personalidade e dentro do que tu queres comunicar. Vários casos, não só um, vários casos. Então, quando a gente fala de construção de identidade visual, a cartela de cores é uma vírgula. Eu tenho, por exemplo, na metodologia, a gente trabalha com cores de essência, que identificam quais são as melhores cores para ti, que vão se ancorar naquele momento, de acordo com a comunicação não verbal daquela cor. De acordo com a conexão que tu tá naquele momento com aquela cor, ela pode te ajudar ou não. Não é um acaso que muitas vezes a gente tá numa vibe de usar verde, tô numa vibe de usar vermelho. Isso tem a ver com o que aquela cor tá comunicando, como tu tá te vendo com ela na frente do espelho. E como tu tá te sentindo. E como tu tá te sentindo. E pode ser que aquela cor não esteja na tua cartela. E pode ser mais importante para te ancorar naquela emoção, no que aquela cor te passa, te transmite, ainda mais agora com esses últimos estudos, do que tu respeitares a tua harmonia cromática. Pode ter estilos, por exemplo, como o teu, como o meu, que não quer sempre harmonia estética, porque a harmonia estética é repetição. E tem gente que não gosta da repetição, tem gente que não gosta da harmonia, tem gente que gosta da transgressão, digamos assim, do contraste. E aí, pasme, eu sou uma consultora que não uso sempre a minha cartela, eu não estou na minha cartela. O meu batom, que já faz parte da minha assinatura de estilo... Eu ia dizer, porque todas as vezes que te vi, até hoje, acho que fechando hoje 5 vezes, eu ia te falar, em algum momento eu ia, obviamente, falar do batom.
É uma marca, É uma assinatura. marca. O meu batom vermelho está na minha assinatura de estilo por vários motivos. Tá. Né? Acho que assim, é raro eu estar sem o batom vermelho. Sair de casa sem o batom vermelho, olha, só pra malhar de manhã cedo, que eu vou E bem olha cedo, e eu vou meia dormindo, e olha lá. Eu tava na Amazônia, eu tava de batom vermelho. Maravilhosa. E ele não está na minha cartela. Uau! Ele é o oposto da minha cartela, inclusive. Tanto é que ele dá contraste para minha beleza. A minha beleza é toda mais suave. A minha cartela é toda mais suave. Eu sou toda mais branquinha, mais suave. Só que a tua personalidade não me passa E isso. o meu batom é intenso. A minha personalidade é intensa. Eu sou comunicativa. Isso. Eu começo a falar às 6 da manhã, eu dou aula. Eu atendo Sim. cliente, eu tenho filhos, eu tenho marido. Eu começo a falar às 6 da manhã, eu vou até meia-noite. O batom vermelho tem tudo a ver com a energia do vermelho que eu preciso para minha comunicação. Para quem é comunicador, o batom vermelho é muito bom. Pois é, até ouvi isso um dia. Não, foi inclusive no episódio com a Cíntia, que a gente fez juntas, que ela fala muito que ela gosta de usar batom vermelho para chamar atenção, né? Porque é uma estratégia, enfim, de chamar atenção para a questão da boca, enfim, da fala da pessoa. Eu gosto muito, talvez por conta da minha estética facial, como eu tenho os olhos grandes e profundos, eu tô sempre com essa... aquela regrinha básica, né, gente? Quem não sabe, assim, a Vanessa pode me corrigir, mas assim, ou tu carrega aqui, ou tu carrega aqui. As duas coisas ficam over. Ou também é o seguinte, se tu quer ser over e quer transgredir, tá tudo certo também. Mas eu sempre, como eu tenho a boca já mais rosada por natureza, eu gosto dela na cor natural. Então eu sempre uso um gloss e gosto de deixar os meus olhos mais marcados. E é isso. Olha o tanto de coisas que a gente está falando aqui associados à imagem. A gente tem a resposta técnica, que é a cartela de cores é técnico, e estilo é técnico. Então a gente tem a questão técnica, que é o que harmoniza. A harmonia tem um critério, a harmonia é repetição. Os meus olhos enxergam mais belo, de maneira geral, aquilo que repete. Mas ok, isso é harmonia estética. A gente tem estilo, personalidade e gosto, que é outra coisa. Pode ser outra coisa ou pode convergir, não necessariamente, precisa de todo esse aprofundamento de análises para a gente saber. E a gente tem a nossa intenção de imagem, a gente tem aquilo que a gente quer comunicar para o outro. Pode ser que a gente tenha que fazer uma adequação no nosso gosto, digamos assim, o mais... importante, o 100% de cenário ideal é conciliar todos esses três pilares, né? Mas pode ser que a gente tenha que abrir mão em determinado aspecto da harmonia estética, no sentido de repetição, que seria uma cartela de cores, por conta do que eu preciso comunicar. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma beleza mais suave e ficaria bem com cores mais claras, mais suaves, sabe, mais apasteladas, assim, mas ela quer comunicar força, poder e imposição, ela vai ter que fugir da cartela dela, né? Porque isso está no inconsciente coletivo. As cores mais suaves, claras, apasteladas, assim, vão comunicar mais suavidade, mais feminilidade. Eu até começo a falar mais. Eu ia dizer, até a gente vai meio que acalmando, já vem um, né? E aí a pessoa vai lá e tem uma demanda, porque, tipo assim, lidero homens. Trabalho numa corporação, numa grande empresa. Preciso mostrar minha força para ser respeitada. Bom, na tua estratégia de imagem, a gente vai ir para as cores mais escuras, mais fortes, mais intensas, né? Para uma combinação de cores como branco e preto, que passa força, comunica força. Então, nesse caso, a gente vai estar fugindo da cartela. Claro, existem todas por isso, é um tema muito complexo, assim. A gente tem como fazer... o contraponto, tu pode usar na maquiagem, tu pode usar no acessório, né? Então, sempre tem como a gente fazer ajustes finos disso. Mas é algo que as pessoas têm que entender. Então, tem a consultoria que é só de cores, ela vai te entregar uma cartela técnica de cores. Uma consultoria mais estratégica, focada no autoconhecimento, ela primeiro faz um mergulho no teu autoconhecimento, insights, o que tu tens, assim, tu te dá conta do teu vestir, como tu te sente em relação ao teu vestir. Muitas vezes a pessoa pode chegar com uma demanda e descobre outras. Muitas vezes a pessoa num processo mais
aprofundado com esse viés, digamos assim, ela pode ter uma necessidade de objetivo ou uma dificuldade em relação ao corpo, e ela vai avançando e ela se dá conta assim, não, mas na verdade, quem quer que eu me vista assim é o meu marido, não sou eu de verdade quero outra coisa. Mas na verdade isso é que o meu chefe está falando a respeito da minha imagem. Eu, por mim, continuo assim. E aí sempre é uma escolha da pessoa. Né? Até porque, isso que tu estavas dizendo, tu te adequou a um dress code enquanto tu trabalhava, porque tu viu que era mais inteligente, mais estratégico. Tu te libertou daquele lugar, não faz mais sentido. Agora eu vou vir para cá. Beleza. É quase que um acordo que a gente faz com a gente mesmo em determinados momentos da nossa vida. Só que se isso está consciente, se isso está bem construído, aí a gente consegue ter uma relação melhor com a gente na frente do espelho. E ver as consequências desse impacto nos outros e em nós mesmos. Sabe que eu pensei nisso porque nessa troca de estilo, né, ou adequação de estilo no meu caso, começou muito assim, tipo, o meu marido, mas tu vai só assim, tipo, só assim é aquela coisa do tipo, ou o peito tá muito saliente, ou tem uma coisa também, acho que da adolescência, assim, que eu não me curtia muito. Na verdade, eu não sabia que eu não podia tomar anticoncepcional. E daí comecei a tomar. E aí tive, sabe, aquela coisa de retenção de líquido, assim, em um mês eu engordei horrores. Então, eu tive uma situação ali que, em momentos em que todas as meninas estavam usando barriga de fora, não sei o que e tal, eu tava... E também o fato de trabalhar muito cedo. E aí já te traz para uma maturidade que daqui a pouco não é que eu não estava preparada, mas não era o momento, então eu tive que me adequar, então assim foi. Só que, e aí até vem a coisa das tatuagens, que eu até comentei agora com a Vandressa, um pouquinho antes da gente começar. Eu fiz uma tatuagem, a minha primeira tatuagem com 25 anos. E aí eu não tinha ideia de traço, se o cara tinha um traço fino, né, e tal. Os estilos, pontilhismo e tudo mais, que hoje também tem um monte de coisa. Foi exatamente nesse período em que eu fiz essa libertação, que eu chamo, que eu comecei a me encher de tatuagem. E aí eu lembro, até comentei com meu irmão esses dias, uma vez ele me falou, se eu sair da empresa onde eu trabalho hoje, que era com meu pai, que é uma empresa que trabalha com produtos médicos hospitalares, então assim, tem um preconceito sim, embora hoje muitos médicos mais jovens já estão bem de boa, mas a galera mais da antiga ainda tem uma resistência, se aparece uma tatuagem, uma coisa assim, né? E ele dizia, se eu sair, eu vou fechar o meu braço, eu vou tatuar ele todinho. E aí, outro dia eu cobrei dele. Eu falei, olha, eu acho que eu vou fechar um dos meus antes de ti. E que coisa louca, porque assim, ó, quem não gosta ou quem não vê sentido, não vai entender. O meu marido pergunta, mas por que tu escreveu tal coisa? Mas por que tu desenhou tal coisa? Né? Tipo, é que não é pra ele, é pra mim. Então, se ele fala, acho que tem que botar um casaco, né? Porque, sei lá, tá meio aparente. Não vou botar casaco. Tô bem? Mas assim, porque eu mando em mim. Eu mando em mim e eu tô me sentindo bem. Eu sei que eu não vou pagar vale, né? Como se dizia. É muito mais uma questão daí, claro, da relação, ciúme, aquela coisa de, né? E por quê? É uma coisa que eu não posso deixar de dizer nesse episódio, porque a gente está falando de comunicação não verbal. Ele já foi casado, tá? E a ex-esposa, ela só usava preto. Só. E aí, uma vez ele me contou que ele deu num Natal um vestido da Lelis, maravilhoso, um off-white, enfim. Pensei que pena que não era eu nessa época, né? Ela nunca usou. Mas ele percebia que era uma repetição de padrão. Tipo, todas as mulheres que eu convivo
no caso dela, né? De X anos, a partir daqui é pretinho, preto, 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 cabelo loiro e comprido. E assim, claro, quando ele me conheceu, me viu uma pessoa colorida, ele pensou, olha, e um cabelo curto, né? Ele falou, achei a minha companheira. Porque a gente ri disso, mas é um negócio que eu fico pensando assim, eu já usei bastante preto, mas eu sou fã do azul marinho. O azul marinho pra mim, ele é assim, tudo de bom, eu sempre adorei. Mas usei muito preto por conta da questão corporativa, porque justamente isso, tu acabaste de falar, força, né, e tudo mais. Só que eu também tive vontade de queimar tudo. E assim, ó, preto, eu acho que eu tinha 2 ou 3 coisas muito pontuais. Porque eu adorava era usar nos acessórios. Tipo como eu tô aqui, ó, tô com um sapato laranja. O meu sapato, ele nunca vai, tipo, não seria um preto, porque eu não uso sapato e nem bolsa preta. Não gosto. Nunca gostei. E sabe que é uma coisa que as vendedoras nas lojas, a primeira coisa, elas vêm com umas pretas, né? E aí elas sempre dizem, mas tu é uma cliente diferente. Não sei o que é a bolsa preta, se é porque ela combina com tudo. Como eu não tenho esse conhecimento, eu adoro uma bolsa bem diferente, bem neon. E um sapato bem diferente. E aí a roupa pode ser básica, entendeu? Básica entre aspas, né? Mas assim, ela tá comunicando alguma coisa, mas tipo, o acessório, ele tem que ser poderoso. Tipo, a bolsa, assim, um jeitão. A pessoa, nossa, que bolsa linda. Sempre fui muito elogiada pelas bolsas. Sapatos, sempre muito diferente. A louca dos sapatos. Louca. Então, aqui a gente já está falando sobre estilos, né? Então, assim, as nossas... Claro, é sempre uma análise muito individual e aprofundada. Muita coisa que envolve as nossas escolhas do vestir, né? Mas a gente tem influência dos nossos estilos, né? Então, existem 10 estilos de personalidade que têm as suas características próprias e dependendo do estilo que a pessoa tem, ela vai mais para as cores, né? Eu já sei qual é o teu estilo, então... Não dá para me dizer? Não, não dá, segredo. Um dia a gente pode fazer um programa só sobre estilos. Tá, esse a gente vai fazer, então. Gostei. Mas, assim, o teu estilo é um estilo que vai gostar de mais cores. Tem estilos que gostam mais das cores mais neutras ou das acromias, né? Preto, branco e cinza são acromias. E tem estilos que a pessoa não vai conseguir enxergar como belo 3 cores no mesmo look, né? Tipo, a segunda cor tem que entrar como detalhe porque já acha demais. Claro que existe esse motivo, existe o motivo da pessoa, na verdade, se sentir numa zona confortável usando preto, né? Porque tem um mito de preto combina com tudo, com preto a gente não erra, preto alonga a silhueta, preto emagrece. Enfim, então a pessoa pode optar pelo preto por essas questões, né? Mas essas questões são verdadeiras? Depende. O preto nunca tem erro. Não. Por exemplo, às vezes com cor clara, é melhor tu combinar outra cor clara do que o preto. Então, assim, existem mitos em relação a isso. Assim como não é todo preto que emagrece ou preto sempre emagrece. Depende da modelagem, da textura, do tipo de tecido. Se tem brilho, se não tem brilho, né? Mas assim, via de regra, as pessoas podem ir para o preto de maneira contínua, por causa de estilo, por causa de gosto, por uma convenção social, uma comodidade e uma facilidade, né? Por um não querer aparecer, o preto me esconde, eu fico mais quieta no meu canto, então a pessoa pode usar mais preto, mais cinza, por influência do meio, né? Então, assim, um grupo de pessoas, onde aquela pessoa cresceu, como ela cresceu, o que ela cresceu ouvindo dos pais, né? Então, assim, tem vários motivos para serem analisados quando a gente está entendendo por que aquela pessoa só usa determinada cor, né? E quando ela, assim, vamos pensar no meu caso aqui, tá? Com a roupa que eu tô hoje, não verbalmente falando, o que eu estou comunicando? Força, né, poder, né, então assim, não só pelas cores, né, mas assim, o próprio, a marcação do cinto, tu estás com linhas retas também. Vou levantar aqui para o pessoal ver, ó, é um macacão, tá, gente? Porque eu acho legal a gente me usar aqui pro pessoal, ó, é um macacão e tem esse cinto aqui, ó.
Então, tu estás comunicando. É um monte de coisas que comunicam, tá, gente? Só para explicar para vocês. É linhas, formas, cores, combinação entre as cores, acessórios, texturas, tudo comunica. O cabelo comunica também. Então, por isso que a gente pode ter contrapontos, né? Ao mesmo tempo que tu estás comunicando força e poder, porque tu estás com preto, com linha reta aqui, com linha reta aqui, tu estás comunicando também sensualidade e feminilidade, porque o teu cabelo tem mais volume, porque o teu sapato é laranja. Aí o sapato laranja nesse look saiu do óbvio, já passa um pouco de criatividade, de contemporaneidade. Então, são várias leituras que a gente pode fazer do mesmo look, assim, mas no conjunto, força, poder, feminilidade e uma ousadia, um toque de ousadia. Meu amor, um beijinho no ombro pro recalque passa longe. Ui, adorei essa leitura. Uma leitura rápida, tá, gente? A gente pode fazer uma análise mais aprofundada, gente, rápida, trazer mais mas trazer mais elementos. Porque tu falaste de coisas que as pessoas não percebem, e muito menos eu. Tu acha que eu pensei hoje, por exemplo, e aí tá no meu inconsciente. Tá no teu inconsciente. Né? Tu acha que eu pensei, vou botar um top preto, não sei o quê? Não, eu falei, eu não vou botar um sutiã porque tem um decote, então eu vou botar um top, que eu acho melhor, eu fico mais confortável, mas jamais vou botar um sapato escuro. Primeira coisa que eu pensei, o meu laranja. Porque tem um quê de inovação, né? De inovação, de transgressão, de criatividade na tua personalidade. Por isso, é uma pessoa que chega, que é vista, que se comunica com todo mundo, tu não quer sumir e se esconder. Né? Entre aspas, tem isso. E aí, o óbvio, o sapato combinando é para quem quer mais discrição, né? E aí, uma cor é tipo, eu não quero sumir, eu quero ser vista, eu quero ser percebida. Aquela pessoa que quer mais discrição, que quer passar despercebida, nunca compraria um sapato desses. E não tem certo e errado, são personalidades diferentes, são jeitos diferentes e até momentos diferentes. Eu acho que sim, porque às vezes eu também tenho um momento, eu estava falando isso também antes da gente começar a gravar, que eu tenho momentos que eu tô assim, eu queria usar aquela roupa como se ela fosse um uniforme, sabe? Todos os dias aquela mesma roupa, porque é mais fácil, sabe? Quando tu tá sem criatividade ou a tua energia tá direcionada para outras coisas. Por exemplo, questões aqui do programa. Quando tô organizando, tô fazendo não sei o quê, quando tô pensando, conversando com alguém e tal, eu faço videochamada ou tô enviando áudios. Eu não fico pensando que eu tenho que estar com a roupa tal. Eu quero uma roupa confortável. Daí é sempre aquela dali, assim, tipo, a roupa chega quase a fugir de ti, sabe? De tanto que tu pega aquela roupa ali. Enfim, é uma coisa confortável, mas que também é estilosa, sempre tem cor. Eu voltei a incluir o preto há bem pouco tempo mesmo, porque como eu usei por muito tempo, e aí o que eu fazia? Eu usava uma única peça colorida para dar um up, porque eu me achava assim, né, toda escura. Só que sapato eu nunca, é uma coisa muito louca. E aí eu acho que é personalidade mesmo, porque a minha mãe conta que ela levava em loja, enfim, né, para comprar um sapatinho quando eu era criança, e eu nunca aceitava um par. Eu gostava sempre de 2 ou 3. E eu queria dormir com um pé de cada um. Pensa a louca. E é engraçado isso, porque o sapato, pra mim, ele é uma... Às vezes eu olho uma mulher, assim, lindíssima. Já vi várias lindas, bem vestidas, com coisas caríssimas, inclusive. Aí, assim, quando eu dou aquela olhada, a julgada, como diz a Vandressa, dá aquela julgada, eu chego no sapato e falo, puta, cagou. Sabe? Tipo assim, tava tudo ótimo. Chegou no sapato, cagou. Assim, porque daí vai pelo conforto, e aí tudo bem, aí tudo tem explicação, como a gente falou. A pessoa pode passar o dia inteiro em pé, pode ser que a pessoa tenha algum problema, enfim, pode ser... Tem N questões, mas eu sempre falei isso. Elegância tem um preço. E é uma coisa... Hoje ainda estive com uma pessoa muito querida que me disse assim, eu esqueci de botar o tapete vermelho para tu entrares. Eu falei, gente, mas credo, porque eu sou muito gente da gente.
Só que eu tenho uma vaidade, essa coisa do gesticular, de nananã, e aí a pessoa acha que eu sou assim, tipo, pica das galáxias, sabe? Só que, na verdade, não é isso. Eu não consigo mudar esse jeito. Ao mesmo tempo, eu chego num restaurante, eu dou oi para a pessoa que está lá na porta até a pessoa que está lá no final. Porque eu preciso disso. O meu marido fica sentado. Aí, se a pessoa vier cumprimentá-lo, ele cumprimenta. São jeitos diferentes. Exato. E tu tens essa questão da postura também, né? Que tu mesmo disseste do balé e coisa e tal. Então, de novo, gente, é um monte de coisas que comunica. A nossa vestimenta é uma parte. A forma como a gente anda, a forma como a gente arruma o cabelo, a forma como a gente gesticula e usa as mãos, né? A postura, tudo isso vai comunicar. A forma como a gente está sentado. Então, é um conjunto de coisas que a gente causa um impacto, né? E esse primeiro impacto é a percepção que a pessoa cria a nosso respeito. E claro, né, Kelly, assim, que nem a gente estava fazendo o exemplo, eu li rapidamente, eu fiz a tradução, digamos assim. Sim, tá. Eu falei o idioma, né, que a tua vestimenta, a tua imagem está comunicando. E aí o pessoal de casa pode estar pensando, nossa, mas eu não sei isso na teoria, mas eu olhei para Kelly, realmente, ela parece uma mulher poderosa e ao mesmo tempo com um toque de sensualidade e originalidade. Que é isso que eu digo, isso tá como se fosse posto no nosso inconsciente. Eu sei o porquê que as pessoas pensam isso, mas as pessoas pensam, né? Sim, as pessoas podem não entender, tipo, a teoria, Exato. mas o sentimento que elas receberão, ou a percepção, é essa, né? Até tem uma menina lá na leiteria, onde eu frequento muito, nosso parceiro aqui, ela me atende e ela fala, às vezes o banheiro da frente, que é o mais próximo da mesa que eu fico, tá ocupado, porque é o mais próximo, né? Então tem que atravessar todo o pavilhão, que nem eu brinco, mas na verdade toda a área, assim. E aí ela para do meu lado e sempre fala assim, eu adoro essa hora, que é a hora da discórdia. É a hora que os casais começam a bater boca. E eu falo, gente, mas eu não. Ela falou, tu nunca fizeste nada. Mas eu já vi muitas vezes na tua passada. Pode ter gerado algum comentário de uma parte ou de outra, e aí rola aquela DR, né? Meu marido, inclusive, foi assediado, é ótimo, mas ele foi. Não é assediado, ele foi. Como é que a gente. Abordado por 2 mulheres na semana passada. Eu não estava. E aí eu fiquei pensando o que o homem precisa comunicar. Porque, gente, tu viu meu marido aqui, acho que uma vez e só conheceram oi, tá. Mas assim, ele disse que na primeira peça de teatro da escola, ele se escondeu. Ele não fez. De tão tímido. Porque ontem teve uma apresentação na escola do nosso filho. E o Antônio, amém, Senhor, veio que nem a mãe. Ele entendeu? Ele estava indo embora, veio uma colega para abraçar, para dizer tchau, Antônio. Eu falei, adoro. Sabe? Ele é, assim, ele tem uma coisa de uma liderança, de comunicação, ele é muito expansivo. Mas daí eu pensei o seguinte, a pessoa vê, tudo bem, ele é um homem muito bonito, ele é um alemão, alto, de olhos azuis, já começa por uma coisa meio também, não sei se a gente pode dizer, como é que eu posso dizer assim, ele tem a cara do executivo, sabe? Eu que arrumei, tá? Já falei, se não ficar casado, vai pagar boleto o resto da vida. Porque eu fiz consultoria de imagem ali e, inclusive, vou comprovar com a Vandressa que vai pagar, não quero saber. Porque é outro homem, não existe. Mas ele tem uma coisa de que ele assumiu, ele tinha uma vaidade. Só que ela estava ali adormecida. Aí veio a dona Kelly e falou assim, parou com esses preto aqui, parou com isso aqui, azul marinho para os teus olhos, tá. Eu não tenho informação nenhuma, eu não entendo nada. Nada. Ai, amém, Senhor. Não tô tão errada. Aí falei, esse relógio aqui não dá, gente. Um baita de um pulso desse, um reloginho minúsculo. Não, né? Vamos comunicar força. Sapato com sola de borracha também não. Executivos, por favor. Tá, pode até não ser nada com código, tá? Mas assim, um solado de madeira, gente, chega batendo, é outra coisa. Tu olha, opa, é poder.
Exatamente, exatamente. Então, arrumei tudo isso, viu? Olha aí, ó, a Vandressa hoje é prova cabal, adorei. Mas aí eu achei interessante a coragem dela, dessa mulher. A que abordou a outra, abordou o garçom, para que o garçom perguntasse para ele. Mas assim, tu imagina ele, que é um cara tímido, ele estava me esperando lá, estava tomando um vinho e a mesa fica ao lado de uma lareira, tá? Tava um dia frio. E a mulher parou do lado da mesa. Eu cheguei, ele me contou. A mulher parou ao lado da mesa e disse: ai, muito privilegiada essa mesa, né? Claro que ele levou pro lado assim do tipo, ah, não, pois é, a gente gosta bastante, por causa, né, aqui fica perto do bar, né? Óbvio que o privilegiado dela não tinha nada a ver com lareira, com mesa, né? E ela ficou assim meio, sabe? É porque ele não é um cara de, né? E também que, segundo ele, não era bonito, assim, não fechava com ele. Pode ser isso também, né, gente? Olha eu me achando aqui. Mas, na verdade, eu acho que, sabe a pessoa que... Eu já sou diferente. Se alguém me aborda, eu respondo, né, à altura, assim. Ou eu coloco a pessoa assim, tipo, ah, pois é, né? Ele não. Mas eu fiquei impressionada, porque eu pensei, gente, mesmo um cara que é tímido, mas aí eu pensei, agreguei valor para mim, então, porque isso é da vestimenta. Sim, e não só, né, assim, com certeza a imagem, né, a imagem dele chamou atenção, né, com certeza tem mérito da roupa, da vestimenta, mas, assim, pegando só alguns pontos importantes da tua narrativa, ele super tímido, talvez lá atrás teria dito, é comigo? Sou eu? Né? Tipo, tem um ganho de autoconfiança, de ter respondido educadamente e tudo mais, mas ter se posicionado, né? Não ter, tipo, gaguejado, ou tipo aquela coisa de olha para trás, é comigo mesma. Então, que é muito dessa última parte da nossa fala, dos últimos estudos, a gente vai se mudando a partir do que a gente vê no espelho, repetidas vezes. Por isso que existe uma importância maior do que fazer um processo de construção de identidade visual, pensando no que eu vou comunicar para o outro, para eu ter os melhores resultados da minha vida, né? Para eu comunicar sem ruídos aquilo que eu quero. Mas tem uma importância de, tipo, esta imagem, esta constância que eu estou vendo na frente do espelho todos os dias. E isso vai fazer com que eu me sinta mais confiante, mais seguro ou mais inseguro, com mais medo, sabe? Então, é muito mais complexo e é de dentro para fora aquilo que se sustenta e que realmente faz a diferença. E principalmente isso, impacta o outro, mas impacta a gente. O impactar realmente. E aí a gente meio que acorda pessoas que estavam adormecidas, né? Porque no caso dele foi isso. A história do relógio que eu brinco, e aí eu fui dando relógios, assim, para ele poder ir fazendo jogos, assim, né? E assim como sapatos, aquela coisa toda. Mas aí, o dia que eu vi que o meu trabalho estava entregue, foi assim, eu estava dormindo, e ele voltou correndo, ele saiu atrasado, voltou correndo. Eu falei, o que aconteceu, gente? Esqueci o relógio. Jamais, em outro momento da vida dele, ele teria voltado por um relógio. Hoje... E aí começaram outras coisas, tipo assim, reunião com a diretoria toda, o cara, não sei qual lá, mas que óculos lindo, que estilo esse. Ele começou a ver o valor de pequenos detalhes, porque aí eu botei um óculos assim, aí o outro para jogar com não sei o quê, um cinza com laranja para dar um tchan, porque eu olhava para ele e eu conseguia, eu sempre amei moda masculina, o vestir masculino no geral, né? E ele chegava e dizia, bah, queriam o meu óculos, adoraram, não sei o que. Eu falei, opa, então tá legal. Tá comunicando uma coisa legal. Porque as pessoas se sentem também à vontade de falar. E ele tem se sentido mais incentivado a treinar a comunicação. Talvez também por tudo isso que a gente tá falando. Com certeza. Coisa boa, né? Porque olha o quanto que a gente tá falando aqui.
o não verbal, e principalmente eu acho que o ser para vestir, que eu acho que merece ser o nome desse episódio, porque assim, a gente não pode colocar qualquer coisa, né? Eu vejo pessoas, e as pessoas que a gente vê assim que nada orna, alguma coisa também não tá legal na vida. Alguma coisa também não tá organizada aqui dentro. É que nem a casa da gente, sabe? Eu tenho muito isso. A minha casa pode não estar limpa, mas se ela estiver organizada, é porque aqui tá organizado também. Agora, enquanto está tudo meio assim, é porque eu tô zaralhada, né? Então, que bom, sabe? Eu acho que a gente teve, assim, um presente, né? Que foi a chegada da Vandressa como nossa co-host, porque ela faz essa leitura muito profunda. Então, a gente não fica nas bases, nessa coisa que vocês ouvem, leem, porque, assim, informação aleatória tem aos montes, e a gente não veio aqui para falar se não for com profundidade, porque esse é o nosso objetivo, e a gente vai buscar falando cada vez mais de estilo e fazer com que vocês se percebam, né, através desse conhecimento imensurável da Vandressa, e também que a gente consiga tocar vocês em cada episódio, que vocês fiquem com uma pulguinha, que seja ou para procurar uma consultora, né, que seja a Vandressa, claro, mas assim, para vocês terem esse olhar, nem que seja assim, tá, mas a hora que vocês estiverem assistindo, que roupa que eu tô hoje? O que será que eu tô comunicando? Como é que eu tô? Como é que tá o meu humor? Acho que essa é a grande sacada do nosso episódio de hoje. Então, assim, eu tô muito feliz com a tua chegada, de verdade. É a nossa aquisição, né, da terceira temporada. É muito legal, uma mulher que a gente teve um match muito, muito legal desde do primeiro episódio que ela participou da outra temporada. Então, assim, mais uma vez bem-vinda e obrigadíssima, porque eu acho que a gente só vai entregar amor, autoestima e todas as outras coisas. É o olhar, ser para vestir nada mais é do que também olhar para dentro, né? Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui contigo. Tu é uma pessoa que eu admiro muito e eu super, né, vejo e percebo que tu tens um público maravilhoso, e se a gente estiver agregando um pouquinho para essas pessoas olharem para si de maneira diferente, eu acho que esse vai ser um grande ganho, assim. E claro, gente, estou super aberta para perguntas, né? Podem perguntar mais, enfim, fiquem super à vontade, especificamente sobre esse assunto ou outros, seguimos super à disposição. Isso aí, no Instagram, no YouTube, então deixa o like, porque eu já falei para vocês, quanto mais vocês curtirem, mais público a gente alcança, então a gente ajuda e a gente vai criando, né, um eco sobre todos esses assuntos que a gente traz aqui. E te inscreve no canal, né, ativa ali o sininho para saber quando é que tem episódio, tem no Spotify também. Então, assim, a gente vai trazer muita coisa legal, e sempre com essa profundidade, com essa verdade que é muito a minha cara e a cara da Vandressa, tá bom? Programa Afrodite na Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.